E aí, gente, tudo certo com vocês? Quero pedir já para você dar o like, curtir aí, mandar pro seu amigo. Hoje eu vou falar sobre monólogo, então segue o vídeo, valeu? Eu não acredito que você tá falando isso de novo pra mim, seu nojento! Tá querendo atrás daquele merda? Nossa, acabei de perceber, deixa eu ajeitar isso aqui. Acabei de perceber que eu não tava nem olhando pra câmera, né? Então eu tava olhando meio assim, olhando pro além. Enfim, qual que é a ideia? Eu não sei se você já teve essa dificuldade na hora de montar um monólogo, mas normalmente quando a gente está iniciando na carreira ou a gente está começando a querer gravar coisas, a gente pensa, tem que ter uma pausa dramática, tem que ter um momento que eu vou dar uma ênfase em tal palavra, tais frases e talvez eu faça um gesto. Então a gente aprende a fazer isso de uma maneira mecânica, né? E entenda uma coisa, uma pessoa decorar um texto e falar diante de uma câmera ou falar diante de um público não precisa ser ator. Você pode apenas, você precisa ser alfabetizado, né? E ter um pouco de não ter tanta vergonha, sei lá. Enfim, mas a atuação exige muito mais do que isso. A gente já ouve isso desde que Stanislavski ele começa a organizar as ideias que antecediam a ele. Mas ele começa a desenvolver então essa ideia de arte do ator e, bem, o monólogo é uma coisa muito importante. Na hora da atuação, como a gente faz para não ter um monólogo que é maçante, que é mecânico? Eu estava aqui agora há pouco escrevendo coisas sobre a minha personagem. Me pediram para gravar um monólogo, eu vou gravar daqui a pouquinho. E eu estava preparando ele e o texto é a última coisa que você vai pensar. Mas você fala, pô, como assim o texto é a última coisa? O texto é a última coisa. Primeiro, quem é essa personagem? Quais são as relações dessa personagem? O que ela passa naquele exato momento do texto? Quem ela é antes desse texto? Com quem ela convive? Ela é casada? Ela é solteira? Tem pais? Não tem? Foi adotada? Tem um gato? Tem um cachorro? Gosta de comer poucã? Gosta de escalar árvore? Gosta de tomar café com açúcar? Sem açúcar? Nossa, tudo isso tem que fazer isso, tudo isso muito, muito mais um pouco. Ele gosta da cor laranja, ele gosta da cor azul, ele gosta da cor verde, ele torce para algum time de futebol, gosta de basquete, gosta de vôlei, odeia esporte, pratica algum exercício, gosta de correr na rua, fazer uma caminhada matinal. Enfim, eu fui detalhando essas coisas que antecedem a atuação. Isso a gente chama de uma construção reversa, porque você primeiro vem antes na trajetória desse teu personagem. Então, quando você chega ao texto, ele já tem uma vivência. E aí, por exemplo, o meu texto ele está um drama de um término, meu monólogo. Então, eu criei uma personagem com quem eu vivi, a Laura. Então, o meu personagem nesse monólogo é chamado de Marlon. Isso vai aparecer no vídeo? Não. Algum desses nomes vão aparecer no vídeo? Não. Mas eles vão aparecer em mim. Aliás, no Marlon, na minha personagem criada. Então, essa é o primeiro passo quando você vai fazer um monólogo. A segunda coisa importante, quando você pega o texto, isso não estou tirando da minha cabeça, mas é uma técnica a mais. Né? Você pega o texto, você não decora o texto, não fica batendo esse texto. Você lê o texto e entende quais são as informações desse texto. Então você começa a repetir ele com as suas palavras, mudando as palavras, sem perder o sentido delas. Então, eu estou indo, eu... Nossa, agora fugiu totalmente. Eu estou indo, eu estou voando, estou fugindo. Ih, agora fugiu totalmente uma ideia que eu ia colocar. Eu. Mas o que acontece? Você vai mudar algumas palavras, mas você não vai perder o sentido do texto, então você vai começar a desenvolver essa ideia. Então, quando você vir para o texto, para você decorar esse texto, vai ser muito mais fácil. E Meisner, ele falava que os atores não tinham que ficar batendo esse texto, e outros grandes dramaturgos e professores de atores vão falar o seguinte: você não tem que ficar batendo o texto, porque você vai tirar toda a emoção do texto. Então, eles geralmente sugerem que você invente movimentações durante os ensaios. Não é que você não vai aprender o texto, não vai ensaiar. Ensaiar é importantíssimo. Mas você não vai ficar, agora nesse momento eu levanto o braço, nesse momento eu abaixo, nesse momento eu faço tal coisa. Esses gestos, eles são deixados para a cena, para que eles aconteçam de uma maneira orgânica. E da mesma maneira, no meu monólogo, se eu ficar exaustivamente batendo esse texto, tudo que ele não vai ser orgânico. Então eu trabalho, penso,
nele, mas eu não fico pensando em qual momento eu vou dar uma piscadinha, em qual momento eu vou colocar uma pausa dramática. Até mesmo para Meisner, uma pausa dramática, ela tem que ser carregada de gestos, de alguma coisa. Um silêncio nunca é um silêncio. Uma pausa nunca é uma pausa, por assim dizer. Ela sempre diz algo. O seu corpo diz algo. A pausa tem um sentido para a sua personagem, para o sentimento que ela está transmitindo, além da palavra. Então, é mais ou menos isso que eu trabalhei aqui, rapidão, e espero que você curta o vídeo. Valeu, falou!